Olá, graça e paz a todos. Os teus sonhos não são impossíveis. Josué 14, 6 ao 13, nós lemos assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés jurou dizendo: Certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, como prometeu o Senhor, conservou-me em vida estes 45 anos. E isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força, então, era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte, de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está contigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Estamos praticamente encerrando o ano de 2025 sem heróis. O mundo hoje não tem heróis. Nossos heróis do esporte vivem dias de horror. Os heróis do mundo artístico estão no divã do psiquiatra. Nossos heróis políticos acusados de corrupção. Cadê os nossos heróis? No mundo religioso, nos últimos anos, correu muita história também. Infelizmente, presenciamos escândalos, falência e queda de tantos ministérios. Evangelistas famosos que pregavam na televisão e impressionavam o mundo todo foram flagrados com pecados grosseiros de prostituição e desvio de dinheiro dos fiéis. Outros ainda lutam para vencer as acusações e permanecerem em pé. E a nossa sociedade, que já viu tanta coisa, tantos acontecimentos negativos envolvendo a Igreja do Senhor, que está sem causa para lutar, sem heróis que nos sejam modelos, sem sonhos para sonhar. A oração dos evangélicos há um século atrás, sabe qual era, meus queridos irmãos? Que Deus um dia derrubasse a chamada cortina de ferro que protegia a União Soviética, que era composta de dezenas de países contra o Evangelho. O Evangelho não entrava nesses lugares, não havia Bíblia lá, não havia nenhuma igreja evangélica lá, em dezenas de países do mundo. Este era o sonho sonhado pelos evangélicos há um século atrás. Mas Deus derrubou com mão forte essa chamada cortina de ferro, e hoje a Rússia, a antiga União Soviética, tem a Sociedade Bíblica lá, que fabrica milhares de Bíblias para todas aquelas pessoas. Há igrejas no Iraque, na Ucrânia e em dezenas de países antes, impossível se fazer presente com o Evangelho. Orar para quê? Há um século atrás, alguém se atrasava para um compromisso, cristãos entravam em oração. Senhor, guarda. Senhor, protege. Senhor, livra. Hoje, chama no WhatsApp. Pede a localização em tempo real. Orar para quê? Alguns estão desaprendendo a orar. O cristianismo pregado e vivido há um século atrás era que nós nascemos para a glória de Deus. Viemos a este mundo única e exclusivamente para louvar e glorificar a Deus. Boa parte da população vivia no campo e andava dezenas e dezenas de quilômetros, às vezes correndo risco de ser atacado por animais ferozes à noite ou debaixo de chuva,
somente para passar alguns minutos na casa do Senhor. Parece que hoje não temos mais motivos para orar. Hoje, boa parte das pessoas mora na cidade. E o evangelho pregado pela maioria das igrejas não é que nós nascemos para a glória de Deus. Segundo a maioria dos pastores, nós nascemos para receber bênçãos de Deus. E ai dele, se não dá. Por isso, esse descaso, esse evangelho artificial. Parece que não temos mais motivos para orar, não temos mais causa para lutar. Mas há um clima de perplexidade no mundo espiritual, de expectativa nas igrejas evangélicas, porque nós estamos precisando de heróis, nós estamos precisando de modelos, nós estamos precisando de rapazes e moças, senhores e senhoras que preencham a profecia de Joel, que tenham projetos concretos para o reino de Deus. Precisamos de homens e mulheres que não busquem o aplauso dos homens, mas o louvor a Deus. Vivemos em uma geração em que o título é mais importante do que a função ou ministério. Precisamos de homens e mulheres que amem a humildade e fujam da propaganda. O escolhido de Deus é dependente da palavra de Deus e da oração. E o ídolo é dependente da propaganda. Precisamos de escolhidos de Deus e não de ídolos em nossas igrejas. Precisamos de homens e mulheres que queiram ser conhecidos em apenas 2 lugares, no céu e no inferno. Serem amados no céu e serem odiados no inferno. Paulo era conhecido dos demônios do inferno. A este Jesus eu conheço, e a Paulo eu também conheço, disseram os demônios no livro de Atos. Estamos precisando de homens e mulheres como Caleb, no texto que acabamos de ler. Precisamos que Deus faça brotar, neste período de extrema crise espiritual que estamos atravessando, homens e mulheres com a garra, com a força, com a piedade e com o caráter de Caleb. Caleb era da tribo de Judá. Seu pai se chamava Jefoné. Ele foi um dos espias que Moisés enviou para espiar a terra prometida. Todos devem conhecer a história. Moisés chegou bem perto de Canaã e enviou 12 homens, 12 espias, para espiar a terra prometida. 10 desses homens voltaram com relatório negativo e amedrontaram o povo. E apenas 2, Caleb e Josué, encorajaram o povo. Caleb era otimista. Ele não se enxergava como os outros, como gafanhoto. Ele viu que Deus plantaria o seu nome na terra prometida. E ele possui a terra prometida ao lado de Josué. Caleb lutou e expulsou todos os gigantes da terra de Canaã. Mas agora ele já está com 85 anos de idade. Já está no final de sua existência. Já sente os seus dias chegando ao fim. Caleb percebe que não tem mais muitos dias de vida pela frente, mas continua com o mesmo espírito de luta, de heroísmo e de dignidade. E no texto que eu li para os amados irmãos, esse Caleb, com 85 anos de idade, é mais jovem do que muitos jovens de 18 ou 20 anos de idade. Ele se agiganta diante das dificuldades. Caleb tem os seus olhos voltados para as montanhas que Deus prometeu a ele. Ele não vê cercas, não vê muralhas, não vê impedimentos. Ele olha para o alto e, porque olha para o alto, tem capacidade de sonhar e visualizar o reino de Deus. A montanha que Deus prometeu a Caleb e ele precisava conquistar estava habitada pelos Enarquins, que eram homens enormes, que permaneceram no Monte Hebron 45 anos, resistindo às investiduras de Josué. Por 45 anos, Hebron permaneceu. Por 45 anos, os Enarquins resistiram e foram vitoriosos. O que Caleb nos ensina neste texto que lemos? Quais as lições que precisamos aprender com Caleb? Em primeiro lugar, não há sonhos impossíveis. Versículos 6 ao 10, nós lemos assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia,
a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés jurou dizendo: certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, como prometeu, o Senhor conservou-me em vida estes 45 anos, e isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E hoje já tenho 85 anos. A primeira lição que aprendemos com Caleb é que não há sonhos impossíveis. Deus um dia prometeu a Caleb que lhe daria aquela montanha. Foi o lugar que eles espiaram. E durante 45 anos, parecia que o sonho era impossível. Por 45 anos, Hebrom permaneceu. Caleb nos ensina que não há sonhos impossíveis, porque, com 85 anos de idade, ele vai buscar aquilo que sabe que é promessa de Deus. Ele esperou, esperou e esperou, até 85 anos de idade, mas ele não se sente fracassado. Simplesmente espera em Deus que os seus sonhos aconteçam. Não aceite a mentira de que os sonhos são inconquistáveis. Não! Os nossos sonhos permanecem enquanto Deus é Deus. O mundo dos cegos é limitado pela visão que ele não tem. O mundo do ignorante é limitado pelo conhecimento que ele não tem. E o mundo do indiferente e descompromissado é limitado pela extensão dos seus sonhos. Um homem é pobre não quando ele não possui riquezas, mas um homem é pobre quando ele não tem capacidade para sonhar. Um homem é pobre quando ele não tem capacidade para sonhar. Os teus sonhos não são impossíveis em Deus. Adoniran Judson foi missionário na Birmânia. Chegou na Birmânia e não conseguia aprender o birmanês. Não conseguia. Deu um branco na cabeça dele, não tinha jeito, imaginem você. 6 anos de ministério e ele não conseguiu ganhar uma única alma para o Senhor Jesus. Ele e a sua esposa, trabalhando incansavelmente. Dizem que depois de 6 anos de sonhos irrealizados, Adoniran Judson vê a sua esposa escrevendo uma carta para a família. E ele disse assim para ela: escreva aí. Se alguém perguntar se há perspectiva de vitória, escreva. Se Deus é Deus, nenhuma de suas promessas cairão por terra. É deste tipo de pessoas que nós estamos precisando. Escreva aí. Se alguém perguntar se há perspectiva de vitória, escreva. Se Deus é Deus, nenhuma de suas promessas cairão por terra. Quando Adoniran Judson morreu, ele já havia traduzido toda a Bíblia para o birmanês, escreveu uma gramática em birmanês, ganhou mais de 7.000 pessoas para o Senhor Jesus, mandou mais de 180 missionários da Birmânia para outros países da Ásia e fez com que a Birmânia inteira soubesse que Jesus Cristo era o Senhor daquele país. Sabe por quê? Porque ele não acreditava que sonhos são irrealizáveis. Os nossos sonhos podem e vão acontecer. Basta que continuemos firmes na presença do Senhor. Os nossos sonhos são possíveis em Deus. Eu quero dizer um negócio para você que está me ouvindo. Eu tenho um sonho como homem de Deus. E estou aqui por causa desse sonho. Sabe qual é esse sonho? Eu tenho um sonho de ver este evangelho sendo pregado em todas as vilas, em todos os becos, em todos os atalhos, em todos os lugares da cidade de Colina, até que todos saibam que Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade. Você diz, pastor Carlos, isso é impossível. Não, não é impossível sonhar grandes coisas para Deus. Deus quer levantar pessoas com essa visão. Enquanto você ficar trancado na sua casa, achando que Deus é o teu servo e tem que ir lá e te servir, não é possível mesmo. Mas quando você se entregar nas mãos de Deus, Ele pode fazer maravilhas através da sua vida.
Nossos sonhos não são impossíveis. Nós é que nos acomodamos. Nossos sonhos não são impossíveis. Nós é que somos egoístas. Nossos sonhos não são impossíveis. Nós é que não temos coragem de tentar. Precisamos ser como foi Caleb. Mesmo depois de tantos anos, ele acreditou que Deus ia realizar o que prometeu há 45 anos passados. Se os meus sonhos não se realizarem nesta vida, eles serão sementes para a próxima geração tentar. George Miller, grande missionário, lutou a vida inteira pela causa de Cristo. Mas George Miller tinha um sonho, e o sonho de George Miller era ganhar os seus 3 irmãos para Cristo, mas ele não conseguia. Lutou 43 anos e não conseguiu. George Miller morreu sem realizar o seu sonho, mas no dia da morte de George Miller, o primeiro irmão se converteu. 10 anos depois da morte de George Miller, o segundo irmão se converteu. E 30 anos depois da morte de George Miller, converteu o terceiro irmão. Os teus sonhos não são impossíveis. Caleb nos ensina que os nossos sonhos não são impossíveis em Deus. Sonhe grandes coisas para Deus e creia que Ele é poderoso para lhe dar a vitória. Em segundo lugar, não há inimigos invencíveis. Versículos 11 e 12, nós lemos assim: Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte, de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Os enaquins resistiram ao longo dos anos. Parecia uma fortaleza indestrutível. Parecia que o Monte Hebron era impenetrável. Parecia que alguém jamais o derrubaria dali. Mas Josué acredita que não há inimigos invencíveis. Josué acredita que não há inimigos invencíveis. Quem é o grande inimigo da igreja evangélica hoje? Eu diria, o secularismo, misticismo, ou seja, mistura de valores evangélicos com valores do mundo. Descaso, descompromisso. O secularismo mistura valores bíblicos com valores do mundo. É a moda nas igrejas evangélicas hoje. Mas eu tenho aprendido em Deus o seguinte: esses modismos vêm e passam, vêm e passam. Vivemos em um mundo secularista. A maioria das igrejas evangélicas se tornou secularista. Parece que o secularismo vai destruir a igreja evangélica brasileira. Mas eu sei de uma coisa: o secularismo veio, mas vai passar, e a igreja do Senhor vai continuar a mesma marcha que ela sempre teve. Porque nós cremos que o nosso general é Cristo e que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há inimigos invencíveis. Qual é o grande inimigo da sua vida, meu querido irmão? Você luta contra o quê? Não há inimigos invencíveis. Porque o maior de todos os inimigos, Jesus, já esmagou a cabeça dele na cruz do Calvário e nos deu as chaves da morte e do inferno. O último brado de vitória não pertence ao secularismo. O último brado de vitória não pertence à idolatria, nem ao capitalismo, nem ao comunismo. O último brado de vitória pertence à Igreja do Senhor Jesus Cristo, uma igreja que tem nas suas mãos o poder da palavra de Deus, que tem no seu peito a unção do Espírito Santo, nos seus lábios a palavra do testemunho e no seu coração o sangue de Jesus. Deixa vir a besta fera, deixa vir o falso profeta, deixa vir o anticristo, deixa vir o secularismo, que esta igreja continuará inabalável e vitoriosa em Cristo Jesus o Senhor. Eu gosto do testemunho de Martinho Lutero, porque Lutero era um monge baixinho, gordinho, se levantou contra um pesado sistema que havia nos seus dias e que estava sufocando o evangelho. Era um sistema que estava afastando as pessoas de um relacionamento saudável com o Senhor e que, infelizmente, a igreja
havia implantado. A Igreja de Cristo havia se distanciado da verdade, havia se esquecido dos ensinamentos de Cristo. Só um pequeno grupo da igreja tinha acesso à Bíblia Sagrada. Por isso ficava fácil para controlar as pessoas. Lutero, um monge, leu nas cartas do apóstolo Paulo que o justo é salvo pela fé. Foi debater com os líderes da igreja. Foi excluído, expulso, excomungado pela igreja. Escreveu 95 teses defendendo seu ponto de vista, foi lá e colocou na porta da igreja. E dizem que quando ele colou a sua tese na porta daquela igreja, já estava descendo as escadarias, outro monge, amigo dele, veio ao seu encontro e disse: "Você é doido, cara. Agora o mundo todo vai se levantar contra você." E dizem que Lutero olhou para o seu amigo e disse: "O mundo está contra mim? Pois eu estou contra o mundo todo." E ele conseguiu desmascarar, jogar por terra a falsidade e corrupção da igreja, porque ele pregava que o justo é salvo pela fé, o justo é salvo pela graça de Deus. Um pastor batista negro, chamado Martin Luther King Jr., se levantou no sul dos Estados Unidos contra um pesado sistema racista. Foi negado a uma negra sentar-se no banco de um ônibus. Ela tinha que ir para o fundo do ônibus. Mas ela disse: "Eu tenho dignidade e vou me sentar aqui." E começou a desencadear uma luta contra o sistema racista norte-americano, liderado pelo pastor Martin Luther King Jr. Todos chegavam para ele e diziam: "Você não vai conseguir acabar com esse racismo." Mas ele conseguiu fazer uma passeata até o centro da cidade mais importante do Alabama. As pessoas diziam o tempo todo: "Você não vai conseguir." Ele respondia sempre: "Os meus sonhos me dizem que vou conseguir." As pessoas falavam para ele: "O estado do Alabama é muito racista. O estado da Geórgia tem banheiro para branco e banheiro para negro. Como você acha que vai conseguir mudar tudo isso?" Mas este pastor da Igreja Batista, Martin Luther King Jr., foi para o centro dos Estados Unidos, na cidade de Washington, e diante de uma plateia de mais de 100 mil pessoas, ele fez o seu mais famoso discurso, quando ele repetiu várias vezes: "Eu tenho um sonho, e o meu sonho é que todos possam viver num país livre, sem ter a cor da sua pele, tipo de cabelo, nível cultural ou social avaliados." E hoje, nem a bala assassina de um homem que o matou em 1968 conseguiu calar a voz desse pastor. Hoje, o dia de nascimento de Martin Luther King Jr. é feriado nacional nos Estados Unidos. Porque diante de Deus, nenhum inimigo é invencível. Qualquer um cai, qualquer um tomba, diante do que é divino, diante do que é poderoso. Em terceiro lugar, a luta mais gloriosa não é a que espera a vitória. A luta mais gloriosa é a que satisfaz os meus sonhos. Caleb, no versículo de número 12, na parte B, ele diz o seguinte: "Porventura, o Senhor será comigo para os expulsar", como ele disse. É como se ele dissesse assim: "Eu não quero aquela terra para mim, não é isso. Eu quero é ter a alegria de receber essa promessa de Deus na minha vida." O que me impulsiona como pastor não é o gosto da vitória. O que me impulsiona como pastor é ver o reino de Deus sendo estabelecido, mesmo que essa vitória não seja minha. Bonhoeffer é pastor luterano. Mora em Nova York em 1939. Hitler é o senhor do mundo, é o dono do mundo europeu, mas quer mandar no mundo todo. Ele já conquistou a Polônia, já invadiu Varsóvia, está com os olhos voltados para a França e vai invadir a França e conquistar Paris. Bonhoeffer começa a ler nos jornais que Hitler está matando ciganos, testemunhas de Jeová e judeus.
Bonhoeffer disse o seguinte: eu não posso mais ficar em Nova York. Eu vou para a Alemanha lutar contra esse Hitler. Levou o caso para sua igreja, uma igreja luterana. Sua igreja entrou em desespero, tentou convencê-lo do contrário a todo custo, mas Bonhoeffer estava decidido. No calor da discussão, alguém fez a seguinte pergunta para o pastor Bonhoeffer: pastor, o que o senhor tem a ver com ciganos? O que o senhor tem a ver com judeus? E o que o senhor tem a ver com testemunhas de Jeová? Bonhoeffer disse o seguinte: se eu não defender a causa da justiça, seja quem for que estiver sendo injustiçado, quando Hitler terminar de matar os ciganos, quando ele terminar de matar as testemunhas de Jeová e os judeus, ele vai começar a matar os cristãos. E antes que isso aconteça, eu vou para a Alemanha lutar contra Hitler. Pegou um navio, saiu da segurança e do conforto de Nova York e foi para a Alemanha fazer oposição declarada a Hitler. Esse pastor Bonhoeffer ficou conhecido porque ele fez parte de um complô que colocou uma bomba na pasta de Hitler para ele morrer. Mas não foi bem sucedido. Foi preso pelos soldados de Hitler, levado para o campo de concentração e ali ele foi eliminado. Mas a história não termina aí. Uma semana depois, e somente uma semana depois, a Alemanha foi invadida e Hitler se suicidou. E nós ficamos nos perguntando por quê? Para quê? Porque ele lutava não para receber prêmios, ele lutava não para receber galardões, ele lutava para ver o reino de Deus sendo estabelecido e o nome do Senhor sendo louvado. Meus queridos irmãos, nós precisamos de um grupo de pessoas que esteja disposto a abrir mão de tudo pela causa do Senhor. Gente que não fica olhando para obstáculos ou para picuinhas. Gente que não fica procurando pretexto. Eu tenho que ficar com a minha família. Eu tenho que cuidar da minha casa. Jesus Cristo disse que quem não estiver disposto a deixar pai, mãe, filho, mulher para segui-lo, não é digno dele. Deus quer convocar um grupo que esteja disposto a abrir mão de tudo mesmo. Gente que tenha como único ideal a causa do Senhor. E nós vamos ganhar não somente a cidade de Colina, mas toda a região para o Senhor Jesus. Deus convoca você a um compromisso sério com Ele. Gente que não fica olhando para trás, mas pessoas que estejam dispostas a ir avante, em nome do Senhor Jesus. E essa crise espiritual que estamos atravessando vai chegar ao fim.